Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder, toda honra e toda glória dada para Ele. Obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estamos aqui juntinhos na mesma fé, na mesma concordância. Obrigado, que o Senhor venha crescer e nós venha diminuir em nome do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor fizer na nossa vida vai ser para a honra e glória do meu Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entre aí com muita alegria no coração. Você deixe o seu like com muita alegria, abençoe o canal, seja um abençoador na obra do Senhor. Você que é inscrito, Deus abençoe sua vida, estou em oração pela sua vida. Você que não é inscrito, se inscreva, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, acredite. Pastora, eu tenho a minha religião, não importa se você tem, nós estamos aqui, eu estou orando pela sua vida, você está ouvindo a palavra veio para todos. O Senhor não faz acepção de pessoas, então abençoe o canal. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Já orei por a sua vida, já apresentei suas petições, suas orações, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Então o Senhor está no controle de tudo, e quando o Senhor está no controle de tudo, nós estamos garantidos que está tudo certinho em nome do Senhor Jesus. Já me apresentei aqui espiritualmente para o Senhor, Ele vai colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Eu tenho esta promessa dele em nome de Jesus, porque quando ele me levantou como pastor, eu falei, como assim, Senhor? Eu não sei ler nem escrever, eu não sei pregar, eu não sei pegar no microfone, eu não sei nada. O Senhor falou, filha, não se preocupa, filha, faz a minha obra, que de ti cuido eu. Eu seguro na tua mão e coloco as palavras na tua boca. Por onde você for, eu estou segurando na sua mão. Eita glória! E isso afirma o meu coração, isso me deixa segura, porque o grande rei, o grande eu sou, o meu pastor Jesus está comigo nesta grande obra aqui. E ele me deu esse canal, porque ele me trouxe para outra cidade. A cidade que eu estava, que ele me enviou, eu tinha um ponto de pregação, mas ele me tirou de lá e me trouxe para cá. E falou que aqui ele ia me separar e ele ia cuidar de mim. E me deu o canal para me ministrar a palavra, enquanto ele preparava tudo. E eu estou aqui esperando nele. Não importa o tempo, pastora, faz tanto tempo, mas eu espero nele. Ele sabe a hora, ele sabe o tempo, ele sabe o momento certo. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe de todas as coisas, eu estou nas mãos dele. Ele é o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Ele é o meu guarda fiel, ele é o meu dono, é o meu pastor, é meu patrão. Ele é o meu ensinador. O Espírito Santo ele envia para que o Consolador para estar conosco aqui, nos direcionando e nos ungindo e nos dando graça em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou afirmada no Senhor. Estou em obediência. De você crer e acreditar e tomar posse em nome do Senhor Jesus de tudo que ele entra nesse canal aqui é por direção do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Aleluia. Vamos aí orar ao Pai Nosso para começar. Eu já convidei ele como nosso convidado especial. Ele está direcionando toda esta obra, porque ele falou que onde eu fosse pregar, ministrar a palavra, eu colocasse uma cadeira para ele sentar. E aqui está a cadeira para ele sentar. Ele vai colocar as palavras na minha boca. Aleluia, glória a Deus. Vamos aí para o Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que ele trouxe para conosco, para os nossos corações. É para nós meditar aí, meus irmãos, nesta palavra em nome do Senhor Jesus. Não deixe ninguém tirar seu foco não, porque Deus vai falar contigo, amém? E hoje nós vamos para Esdras, capítulo 8, versículo 22. E o refrão da palavra fala assim: a boa mão de Deus sobre nós. A boa mão de Deus sobre nós. É forte a palavra, hein? Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos o capítulo 8, versículo 22. O versículo 22 vai falar assim:
porque me envergonhei de pedir ao rei o exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tenhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre nós, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. A mão do nosso Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. Presta atenção, vou ler mais uma vez. Porque me envergonhei de pedir ao exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tenhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos nós que o buscam para o bem, mas a sua força é a sua ira, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Meus irmãos, entendeu? Sobre todos os que o deixam. Olha aqui, sou eu que estou falando, meus irmãos? Não. É a palavra. Glória a Deus, aleluia. Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome do Senhor Jesus. Destaca como a boa mão do Senhor, destaca como a boa mão do nosso Deus trabalha por nós. Aliás, esta expressão, a mão do nosso Deus, era uma das favoritas do sacerdote Esdras para se referir ao cuidado de Deus para com o seu povo. Só neste capítulo 8 de Esdras, esta expressão, só nesse capítulo 8 de Esdras, essa expressão aparece pelo menos 3 vezes. Esdras capítulo 8, versículo 18. É a boa mão do nosso Deus que trabalha para nós guardar e proteger, para nos guardar e proteger. E a boa mão do nosso Deus que facilita as coisas para os seus filhos. Aleluia! É a mão do nosso Deus que facilita as coisas para os seus filhos. É a mão de Deus. Olha o refrão da palavra. A boa mão de Deus sobre nós. Forte, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender, que Deus me dê graça, que a palavra é gloriosa, é grande. Aleluia. Quando a palavra é grande é bom porque tem mais explicação para nós entender, né, meus irmãos? Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 46, é dito que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrega de Jezreel. A mão do Senhor transportou Elias de forma sobrenatural, levando-o a correr um percurso de cerca de 27 quilômetros. Aleluia, glória a Deus, forte, hein? Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, o escritor sagrado descreve como a boa mão do Senhor veio
sobre o profeta Eliseu. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, quando a mão do Senhor veio sobre Eliseu, ele profetizou provisão de água no deserto e a vitória dos exércitos de Israel e Judá. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, lemos que Jabés invocou, 1 Crônicas, repetindo, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, lemos que Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão fosse comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. A mão do Senhor favoreceu Jabes em tudo. Forte, olha. A mão do Senhor favoreceu Jabes em tudo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Vimos que o rei Josafá reconheceu o poder da mão do Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 12, é dito que em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. A boa mão de Deus promove união entre o povo. A boa mão de Deus promove união entre o povo. Quando o Senhor fala, levanta para orar, é para o seu povo se levantar para orar, porque a boa mão do Senhor vem sobre nós, sobre o povo dele. Glória a Deus, aleluia, forte, né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 12, é dito que em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhe um só coração para fazeres o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. A boa mão de Deus promove união entre o povo. A serva repetiu. Em Esdras, capítulo 7, versículo 6, vimos que aparece pela primeira vez a expressão mão do nosso Deus no livro de Esdras, expressão que é repetida ao menos 6 vezes. Este Esdras era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus
de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. O rei lhe deu tudo o quanto lhe pedirá. Olha, é forte, meus irmãos? O Senhor dá-nos oportunidade para pedir. Olha aí, o Senhor nos ensinando aqui em nome de Jesus. Em Esdras capítulo 7, versículo 9, vimos que Esdras, nos primeiros dias do primeiro mês, foi o princípio da sua subida da Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Vou repetir, meus irmãos entender. Em Esdras capítulo 7, versículo 9, vimos que Esdras no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida da Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Tudo Deus está no controle. Quando nós colocamos Deus no controle da nossa vida e permanecemos nele, em comunhão, não tem como dar errado, meus irmãos. Aqui a palavra do Senhor está afirmando em nome de Jesus. Você que teme, você que tem medo, você que não tem fé de seguir os caminhos do Senhor, porque o Senhor vai abandonar, ou porque o Senhor não vai estar com você. Não. O Senhor vai estar com você, a palavra dele está afirmando aqui. Mas enquanto você está com ele, ele vem com você. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos lá? Em Esdras capítulo 7, versículo 28, o sacerdote Esdras continuou referindo-se à boa mão do Senhor, dizendo: assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Glória a Deus, aleluia! Em Esdras capítulo 8, versículo 18, Esdras faz novas referência à boa mão do Senhor, dizendo: e trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18 filhos e irmãos, 18. Eu vou repetir para os meus irmãos entender aqui um pouquinho melhor. Esdras capítulo 8, versículo 18. Esdras faz nova referência à boa mão do Senhor, dizendo: e trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós um homem sábio dos filhos de Mali, filhos de Levi, filhos de Israel, e a saber, Sarebias, com os seus filhos e irmãos, 18. Glória a Deus, aleluia! Em Esdras capítulo 8, versículo 22, Esdras diz: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força é a sua ira sobre todos os que o deixam. Forte, hein, meus irmãos? Meus irmãos, viu? Eu vou repetir. Não é a serva que está falando. Quando a serva sempre fala, quando nós estamos com o Senhor está com a mão sobre nós. Quando nós saímos, o Senhor tira a mão. É a serva que está falando?
É a palavra de Deus que está falando. Não fique distorcendo as coisas nem as palavras. Vou ler mais uma vez para os meus irmãos. Aleluia. Esdras capítulo 18, Esdras capítulo 8, versículo 22. Esdras diz: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. É forte, não vamos se deixar enganar. O Senhor está trazendo a palavra viva e eficaz para todos nós. Aleluia. Aleluia. Esdras capítulo 8, versículo 31. Esdras novamente afirma: a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armaram ciladas no caminho. Deus deu livramento com a mão dele. Forte, né? Glória a Deus, aleluia. Neemias, capítulo 2, versículo 8. Neemias também reconhece o mover da boa mão de Deus em todo o trabalho da sua vida, ao afirmar que o rei lhe atenderá devido à boa mão de Deus sobre ele. E em Neemias capítulo 2, versículo 18, ele ainda declara ao seu patrício como a boa mão do seu Deus estiveram com ele. Glória a Deus, aleluia. Eu vou repetir aqui, Neemias capítulo 2, versículo 8, Neemias também reconhece o mover da boa mão de Deus em cada detalhe da sua vida, ao afirmar que o rei lhe atenderá devido à boa mão de Deus sobre ele. E em Neemias capítulo 2, versículo 18, ele ainda declara aos seus patrícios como a boa mão do seu Deus estivera com ele. Glória a Deus, aleluia. É forte a palavra, né, meus irmãos? A serva do Senhor repete uma, repete duas, porque é para os meus irmãos entender bonitinho em nome de Jesus, para não ter dúvida na palavra. Glória a Deus, aleluia. Palavra forte e gloriosa, né, meus irmãos? Vamos guardar como diamante o ensinamento, a faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, quando Ele coloca uma obra na nossa mão, Ele se responsabiliza, Ele é zeloso pelos seus. Amém, glória a Deus? Vamos aí para a conclusão da palavra. A boa mão do nosso Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. A boa mão de Deus é sobre todos nós, os que buscamos ao Senhor. E em Isaías capítulo 59, versículo 1, Deus mesmo garante isso, dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Glória a Deus, aleluia, até aqui. A mão do Senhor não está agravada, a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor não está encolhida e os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Ele pode esticar a mão para te ajudar, Ele pode ouvir a sua voz, o seu pedido, o seu clamor. Ele pode, por onde você for, por onde você passar, que você for negociar, fazer alguma coisa, apresente Ele, convide Ele, porque a boa mão dele está sobre nós. Glória a Deus, aleluia, essa palavra é para mim tomar posse também. Eu estou falando comigo mesmo, eu estou pregando para mim mesmo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Mas o Senhor é bondoso e eu sou caridosa e boa.
de coração, de alma e de espírito, que eu compartilho com você esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de maravilha. O que é bom tem que compartilhar, e eu estou compartilhando com você. E há de você compartilhar com alguém que você conhece em nome do Senhor Jesus. Peça para deixar o seu like, peça para se inscrever, para abençoar o canal, para nós continuar no ID com essas palavras maravilhosas e eficazes, linda, libertadora, curadora, salvadora, porque a palavra sara, cura, liberta e traz vida, vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Nada nos vai faltar quando nós estamos aqui em comunhão com Deus, na presença dele, colocando ele por onde nós for, por onde nós foi passar, e nós colocamos o Senhor na nossa frente, porque a boa mão dele vem conosco em nome do Senhor Jesus. Aleluia! A gente aprende nessa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo, gratuita, né, meus irmãos? Foi um divisor de água para mim, eu acredito que seja para você também em nome do Senhor Jesus, então tome posse e abençoe outras pessoas. Em nome de Jesus, que no seu trabalho, na obra de Deus, não vai ser perdido. Meus irmãos, e eu convido todos aqueles que estão na mesma fé, na mesma concordância aí, que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, eu faço um convite para meus irmãos em cima desta palavra. Você quer confessar Jesus como seu único suficiente Salvador? Se você quiser, você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui, humildemente de todo o meu coração, eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e as minhas transgressões. Escreve meu nome no livro da vida e Deus vai ter compaixão de você, vai tirar esse fardo pesado, vai te dar o dele que é leve e vai te abençoar. Permaneça com ele, com essa palavra, medite nessa palavra de dia e de noite, que Deus vai te dar sabedoria para você entender muito mais, em nome de Jesus. E para você que saiu da presença do Senhor, a gente não sabe o porquê, você tem os seus motivos, mas volte, o Senhor está te chamando para voltar. Volte para a presença dele. A presença dele é boa e agradável na nossa vida, e a nossa esperança de que por onde nós for, nós passar, nós convidamos o Senhor e ele vem com a boa mão dele, nos protegendo, nos guardando e nos trazendo proteção em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like aí, por favor. E não deixe de se inscrever, você que não é inscrito. Abençoe. Envie. Você conhece 10 pessoas, 20, 30, 40, não limita Deus não. Enquanto você está colocando aí para outras pessoas assistir, compartilhando, Deus está trabalhando pela sua vida, pelos seus propósitos, pelos seus projetos, em nome de Jesus. A boa mão dele vai sobre você, em nome de Jesus. Deus abençoe.